Em 2025, o futebol brasileiro está à beira do colapso. Meu irmão, você sabia que tem clube no Brasil que deve quase 2 bilhões de reais, cara? Tem clubes tradicionais que estão afundados em dívida e alguns estão à beira da falência. Nesse vídeo aqui você vai descobrir quem é que está nessa lista dos mais endividados do Brasil e quanto eles devem e o que pode acontecer no seu time, né? Você vai ficar em choque, já te aviso. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, estamos muito próximos dos 73 mil inscritos, então não deixe de se inscrever e deixar sua curtida, porque o futebol brasileiro, meu irmão, é paixão, emoção, história, mas também é negócio, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui nos últimos vídeos do canal, sobre dinheiro, sobre as dívidas, sobre as SAFs, sobre o que o futebol brasileiro está passando nessa transformação em 2025, e muitos clubes estão pagando o preço de má gestões, né? Preços muito altos das má gestões ao longo de décadas de péssimas gestões no futebol brasileiro, né? Tem times com dívidas bilionárias, alguns que estão com problema no sócio-torcedor, estádios vazios, torcidas revoltadas, muito tempo sem ganhar título. E hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre os 10 clubes com as piores dívidas do Brasil e o que isso significa pro futebol brasileiro, né? Mas antes de eu começar, cara, sempre aquela pergunta pra fazer já você pensar, bota aí nos comentários a resposta, cara. O que leva um clube à falência, meu irmão? É a má gestão? São os gastos excessivos? É a falta de planejamento? São torcedores no comando do seu time? No final do vídeo você vai ver quem é que pode falir ainda nesse ano de 2025 se não equilibrar as suas dívidas, tá? E, cara, o que leva um clube à falência, né? Pra mim, a minha resposta é má gestão ao longo de décadas de anos. É o principal vilão dessa história aí, né? Clubes como o Vasco, principalmente, o Corinthians, o próprio Botafogo, que antes de virar SAF tinha décadas de má gestões, eles gastam mais do que arrecadam. E a conta não fecha, meu irmão. É igual você aí em casa. Se você por mês gasta mais do que você recebe de salário, tua dívida vai só aumentar, cara. E não vai ter jeito. Vai chegar uma hora que você vai quebrar, vai pedir empréstimo, não vai ter como pagar um empréstimo. E assim estão os times de futebol. E tem times devendo muita coisa. Vamos falar do 10º colocado, que é o Santos. O Santos, que tá com uma dívida estimada em 548 milhões de reais, cara. Isso é muita coisa. Lembrando que isso aqui, cara, os números são da consultoria Convocados, tá? Eles lançaram esses números aí em 2024, né? No final da temporada. E são os números deles, tá? Uma consultoria bastante renomada aí. Então, o Santos está com essa dívida de 548 milhões de reais. Óbvio que cair para a Série B para o Santos só piorou a situação do time. Embora tenha trazido o Neymar nessa temporada e tenha conseguido alguns patrocínios, a situação do Santos ainda não está equilibrada. Tem muitas dívidas trabalhistas, muitos processos que estão pesando no caixa do Santos, no fluxo de caixa do Santos. E o clube está com muita dificuldade para recuperar grandes receitas. Óbvio que a vinda do Neymar ajudou muito. O Santos respirou bastante, mas ainda assim o Santos está já pensando em virar SAF e Neymar é um dos possíveis compradores, inclusive, né? O Santos está aí na 10ª posição. Na 9ª colocação vem o Internacional. O Inter de Porto Alegre tá com uma dívida estimada aí de 650 milhões de reais, cara. Tem uma torcida muito forte, muito apaixonada e receitas muito relevantes, né? Só que as contas do Inter ainda estão preocupando bastante. Essa dívida tá crescendo ao longo dos anos, não é um clube que tá conseguindo diminuir as suas dívidas, tá tentando equilibrar as dívidas, né, de forma que não consuma tanto o caixa do clube, só que essa dívida está se elevando, o Inter tá tendo mais dificuldade temporada a temporada, então o Inter tá pensando, já tá vendo a necessidade de controlar um pouco os gastos. Nessa própria temporada de 2025, o Inter já reduziu as contratações, se você não percebeu, porque senão o clube vai enfrentar muitas dificuldades no futuro. Tem que estancar a sangria agora o Inter para não chegar no nível de dívidas de clubes que você vai ver aqui nessa lista. Na 8ª posição vem o Vasco, cara. O Vasco da Gama que tá com uma dívida estimada ali de 696 milhões de reais. A solução do Vasco deu ruim, né? A solução do Vasco era virar SAF. A SAF da 777, né, assumiu boa parte desse problema das dívidas. Só que, cara,
não cumpriu, né? Assumiu as dívidas do Vasco, mas não pagou e ainda fez mais dívidas no nome do Vasco, da SAF do Vasco, né? Então, o Vasco tá muito longe de se recuperar, tá até mais difícil de arrumar investidores, há muita incerteza sobre os investimentos futuros na empresa do Vasco. Já é uma empresa que começou em maus lençóis, a empresa do Vasco, né, a SAF, já tá com um nome bastante ruim no mercado, tá com dificuldade de angariar novos investimentos ou novos investidores, a dívida aumentou. E se a 777 desistir do Vasco, que já é o que fez, né? Botou o Vasco à venda, a parte dela, né? Que diz respeito a 777, que hoje é 30%. Se a 777 desistir, não cumprir as promessas e o investimento novo, né? O investidor novo demorar a chegar, o Vasco vai colapsar novamente. Se não for nessa temporada, já vai ser na próxima. O Vasco é um dos times que está em urgência de conseguir investimento, porque o Vasco já fez o primeiro passo para tentar se salvar, que é virar SAF. A SAF deu ruim, se a SAF falir, o prognóstico do futuro do Vasco é bastante sombrio, né? Na 7ª colocação, uma surpresa, cara. Você vai se surpreender, o Bragantino, cara. Ficou surpreso, né? Eu fiquei quando eu vi, o Bragantino tá com 696 milhões também, só que a Red Bull, né, que assumiu o Bragantino, teve grandes investimentos no clube, muito investimento em aquisições de jovens, muito investimento em divisões de base, muito investimento em centro de treinamento para base. Então, esses investimentos que estão colocados na dívida do Red Bull Bragantino são dívidas que o clube tem equalizadas, foram dívidas obviamente certeiras. A Red Bull sabe o que faz, ela investiu, ela vai pagar, mas não deixa de contar como dívida. Boa parte dessa dívida são investimentos a longo prazo feitos pela Red Bull. É um modelo de gestão que garante bastante estabilidade para o Bragantino, só que para esse modelo funcionar tem que gerar retorno. O Bragantino na última temporada não gerou tanto retorno quanto vinha gerando, né, nos primeiros anos da parceria com a Red Bull, mas sempre tem anos de altos e baixos, né? É um clube que tá com dívida alta, porém bastante equalizada. Na 6ª posição, cara, vem o Fluminense. Esse é um dos times que tá beirando o colapso também, tá com uma dívida estimada em 736 milhões. A gestão do Mário Bittencourt, né, que tá aí no Fluminense há 6 anos, conseguiu estancar a sangria, ou seja, o Fluminense paga as dívidas, equalizou as dívidas, né? Só que os juros dessas dívidas não permitem que ela baixe. Então o Fluminense consegue manter o nível da dívida, ela não sobe, ela não desce, o Fluminense paga, mas os juros voltam e comem um pouco do caixa do Fluminense, né? Então, assim, é uma das maiores dívidas do Brasil há anos do clube do Fluminense, né? Apesar de ter vencido a Libertadores 2023, os problemas financeiros são enormes. O Fluminense é um clube que depende muito da venda de jovens jogadores, né? O Fluminense é um clube vendedor, tem uma das melhores bases do Brasil, depende muito disso. E é um clube que está em processo de fazer a sua SAF. Se você não viu esse vídeo ainda aqui no canal, vou deixar aqui lá sobre a SAF do Santos, do Fluminense, do Grêmio, do São Paulo e do Corinthians. O Fluminense é o clube mais próximo do Brasil a revelar a sua nova SAF, muito por conta dessas dívidas, né? Então o Fluminense aí na 6ª posição. Na 5ª posição vem o Cruzeiro, que esse é uma SAF que tem uma dívida estimada em 811 milhões de reais. Quando o Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro, né, a dívida beirava 1 bilhão de reais, o clube estava na Série B, o Ronaldo arrumou a casa, melhorou muito a situação do Cruzeiro, levou o clube de volta à Série A, trouxe novas receitas e vendeu. O Ronaldo lucrou muito com a venda do Cruzeiro, mas também deixou um bom trabalho no Cruzeiro. Os dois conseguiram boas coisas. O Ronaldo ganhou muito dinheiro, né, comprou por 50 milhões, vendeu por 600 pro Pedrinho. E o Cruzeiro diminuiu sua dívida, voltou para a Série A, aumentou suas receitas. Só que a dívida continua estupidamente alta. A SAF conseguiu renegociar agora parte dessas dívidas, né? Só que essa recuperação ainda vai levar muito tempo. O Cruzeiro ainda vai ficar muito tempo pagando dívida. Se não houver um padrão de administração no Cruzeiro nos próximos 10, 15 anos, ele facilmente vai voltar a ter trabalho, a ter problemas sérios. A dívida do Cruzeiro é muito séria. Tem que ter um trabalho 100% focado na recuperação dessa dívida pela próxima década e meia aí. Na 4ª posição, cara, vem o São Paulo, cara. Impressionante como que nesses últimos 15 anos o São Paulo foi mal administrado. Era um clube mais bem administrado ali na década de 2010, né? E o time
só acumulou dívida e poucos títulos nesses últimos 15 anos, né? Tá com uma dívida de 856 milhões de reais. Mesmo o São Paulo tendo uma torcida gigantesca, tendo conquistado a Copa do Brasil recentemente, segue muito endividado. É um clube que tá com muitos problemas para equilibrar sua folha salarial, tá? Junto com as suas receitas. O São Paulo tem notícia pipocando que tá devendo salário, imagem há 3, 4 meses. É um clube com dificuldade de investimento no mercado também. Trouxe poucas contratações nessa janela justamente por isso. É um time que tá tentando ter um controle financeiro, mas no momento tá sem nenhum controle financeiro. E o São Paulo é um dos clubes que tá no radar para, meu irmão, quebrar em breve. O São Paulo está só aumentando a sua dívida e está no caminho de quebrar em breve. Se não estancar essa sangria de São Paulo agora, já tá falando em SAF também, vai quebrar em breve, tá? Olha o que eu tô te falando. Na terceira posição vem o Galo, outra SAF, que tem uma dívida estimada em 1 bilhão de reais, 998 milhões, né? O Galo sempre teve dívidas absurdas, né? Investiu muito dinheiro quando virou SAF para ganhar títulos, ganhou títulos, mas a dívida continua assustadora, né? O Galo, cara, a impressão que eu tenho é que o Galo sofreu, não um golpe, né? Mas o Galo, ele tava muito endividado, não tinha muito o que fazer, olhou para investidores com muita grana, pediu ajuda a eles, e esses caras, são investidores inteligentes, tomaram posse do clube do Atlético Mineiro, né? Ou seja, a MRV, muitos donos do Atlético Mineiro, da SAF do Atlético Mineiro, eram investidores antes do clube virar SAF. Então, o Atlético Mineiro deve muito ao seu dono, por exemplo, a MRV, né? Que construiu o estádio do Atlético. Uma das maiores dívidas é o estádio do Atlético, né? Colheu muitos títulos, mas a dívida deixa o clube com a corda no pescoço. A Arena MRV é um custo gigantesco e precisa gerar receita rapidamente, senão vai dar ruim. Se o Galo também não tiver essa boa gestão durante anos, é um do que vai dar ruim também, essa SAF vai falir. Na segunda posição vem o Botafogo, outra SAF que está com uma dívida estimada em 1 bilhão e 300 milhões de reais, tá? Quando o John Textor assumiu o time, os problemas financeiros eram maiores, o John Textor conseguiu equalizar as dívidas e investiu muito dinheiro, né? Por isso que essa dívida tá tão alta. O Botafogo gastou nessa janela 500 milhões de reais. Então isso daí entra na dívida do Botafogo, né? Óbvio que são dívidas que são pagáveis, o Textor vai pagar, obviamente, mas ele não pagou 500 milhões à vista. Ele parcelou esses jogadores. Então entram na dívida do clube. Por isso que a dívida parece que aumentou, só que a dívida do Botafogo está sendo equalizada aos poucos. Essa dívida alta é por conta dos investimentos em jogadores. Teve um crescimento esportivo gigantesco, teve um crescimento em receita gigantesco, tá? Mas pro Botafogo se manter equalizado da forma como está nesse momento, tem sempre que se manter no topo, meu irmão, disputando títulos, porque assim a receita fica alta, o sócio-torcedor fica alto, os investidores vão querer investir mais no Botafogo, mostrar suas marcas. É um time que tá investindo tão alto que está dependendo muito dos resultados esportivos. Se a SAF não conseguir gerar lucros nos próximos anos, o Botafogo vai diminuir o investimento, a situação pode sair do controle e aí o Botafogo vai precisar passar um tempo se reequilibrando. Mas é um clube que nesse momento tá na corda bamba, mas tá sabendo o que tá fazendo. É arriscado, mas tá indo bem. E na primeira colocação, o Corinthians, né? Com 1 bilhão 894 milhões de reais em dívida. Quase 2 bilhões em dívidas. Tem disparado a maior dívida do Brasil, são 700 milhões de dívida na Neoquímica Arena e 1 bilhão e 300 mais ou menos em dívidas trabalhistas com jogadores. Esse financiamento da Neoquímica Arena tá pesando demais nas contas do Corinthians, né? A torcida até fez vaquinha para pagar a dívida da Neoquímica Arena, mas obviamente 700 milhões até chegar nessa vaquinha, meu irmão, vai demorar muita coisa. É um clube gigantesco, a segunda maior torcida do Brasil, tem receitas gigantescas, só que os gastos do Corinthians não param de crescer, cara. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Você pode ter uma receita gigante, mas se os seus gastos são maiores que a sua receita, nunca essa conta vai fechar. E o Corinthians só tem megalomaníaco lá, né? Então os gastos do Corinthians ano após ano são sempre maiores que as receitas. Isso nunca vai fechar a conta, a dívida sempre vai crescer, e se o Corinthians não equilibrar as finanças, é um que tem um futuro preocupante. O Corinthians não vai acabar, o Corinthians não vai falir porque é um clube gigantesco, né? Mas vai chegar um momento, em breve, que o Corinthians vai ter que estancar o seu resultado esportivo, ou seja, vai parar de investir no seu time, vai manter um time ali só para sobreviver na Série A, para poder ficar alguns 5, 6, 7, 10 anos aí pagando essa dívida, mas na hora que o Corinthians quiser pagar a dívida,
Ele fica lá 5 a 10 anos sem investir pesado no futebol e paga, porque é um time com muitas receitas, mas precisa gastar menos do que ganha. Isso é óbvio, né? E o futebol brasileiro, cara, tem clubes gigantescos, mas muitos deles estão afundados em dívidas, como você viu aí. E agora as SAFs estão surgindo, os investidores. Quantos desses times será que vão virar SAFs? Tem vídeo aqui no canal sobre as SAFs, as melhores SAFs do Brasil, as próximas SAFs do Brasil. Então vai lá, dá uma olhada nesses vídeos e eu quero saber de você, cara, qual desses clubes dessa lista você acha que tem mais chance de falir, de se complicar? Quem você acha que tá em pior lençóis, nos piores lençóis? Qual desses 10 clubes você acha que tá mais lascado? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!